O que acontece com a gente quando a voz que mais queremos ouvir, de repente, fica em silêncio? É uma pergunta forte, né? E é isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando numa história bem antiga para encontrar umas respostas que são, na verdade, muito atuais. Pois é, essa pergunta vai direto no centro da nossa identidade. É um dilema que, vamos combinar, atravessa gerações e confronta a gente justamente naqueles momentos de maior incerteza. Para a gente entender isso melhor, vamos voltar lá na história do livro de Êxodo. Imagina a cena. O povo de Israel, recém-libertado do Egito, está ali no deserto, no pé do Monte Sinai. Eles tinham acabado de receber a lei de Deus, então a expectativa, claro, estava lá no alto. E aí, o líder deles, Moisés, sobe o monte para falar com Deus. E o povo, bom, o povo fica lá embaixo, esperando. E essa espera, minha gente, é o ponto de partida de toda a nossa análise. A nossa jornada hoje vai passar por 4 pontos bem importantes. A gente vai entender a crise que essa demora causou, vamos questionar qual era a verdadeira base da fé deles, analisar essa tentação que a gente tem de querer controlar o divino e, por fim, descobrir quem a gente realmente é nesses momentos de silêncio. Então, vamos começar pelo primeiro ponto: a crise da espera. Essa história antiga é quase como um espelho, sabe? Ela reflete para nós o que acontece quando o tempo de Deus simplesmente não bate com o nosso relógio. 40 dias e 40 noites. Foi esse o tempo que o povo esperou. Pensa só, 40 dias de silêncio total do líder deles. Sem nenhuma notícia, sem um zap, nada. Esse vácuo, essa ausência, começou a criar uma tensão que ficou, assim, insuportável. E aqui, ó, tá o gatilho da crise, direto do texto. O que eles notam primeiro não é a ausência de Deus, mas a demora de Moisés. A percepção do atraso foi a faísca que começou tudo. Essa sensação de demora gerou o que a gente pode chamar de ansiedade espiritual. Sabe aquele estado em que o coração simplesmente para de descansar, de confiar e tenta na marra tomar as rédeas da situação? Pois é, o silêncio foi entendido como abandono e a fé começou a desmoronar. E aqui está o ponto central. A grande lição é que uma fé madura não foge da espera. Pelo contrário, ela aprende a confiar mesmo quando as coisas demoram, sem tentar inventar atalhos ou soluções humanas para algo que é espiritual. E essa crise toda, essa ansiedade, revela uma coisa ainda mais profunda. Vamos para o nosso segundo tópico para a gente descobrir onde é que estava de verdade a confiança daquele povo. Vamos prestar atenção nessa frase. O foco deles está todinho no líder humano. Este Moisés. Veja bem, eles não perguntam e Deus, onde está? A preocupação é toda com o mediador que eles podiam ver. A fé deles estava, no fim das contas, depositada na pessoa errada. E esse slide aqui mostra essa diferença de um jeito brilhante. De um lado, você tem uma fé que depende de um líder visível, temporário. Acontece que quando ele some, tudo desmorona. Do outro lado, tem o convite do Novo Testamento. Uma confiança em Cristo que é um fundamento invisível, eterno. Um fundamento que permanece firme mesmo quando a gente não consegue ver. A mensagem é bem clara, né? Líderes são importantes, claro, são instrumentos super valiosos, mas eles não podem ser o fundamento da fé. O fundamento é Cristo. É um chamado para a gente fixar os olhos no autor da fé, e não apenas nos seus porta-vozes. E isso nos leva direto para a terceira crise que aparece nessa história. A tentação de criar um Deus que a gente possa controlar, sabe? Uma fé que seja feita sob medida para as nossas vontades. O pedido deles é bem direto. Faze-vos deuses que vão adiante de nós. O mais fascinante aqui é que eles não pedem para abandonar a jornada. Não, eles querem continuar, mas com uma liderança diferente. Deuses que eles possam ver, tocar e, o mais importante de tudo, dirigir. A gente consegue ver aqui quase que uma anatomia da idolatria. Um passo a passo. Tudo começa com a espera, que gera ansiedade. Essa ansiedade cria uma necessidade de controle, e essa busca desesperada por controle resulta num Deus fabricado, num ídolo que serve aos nossos interesses. No fundo, a idolatria, seja de um bezerro de ouro lá atrás, ou as idolatrias mais modernas de hoje, nasce sempre do mesmo desejo, ter uma religião que a gente possa guiar. Mas a verdadeira espiritualidade é justamente o contrário disso. É sobre aceitar ser conduzido por Deus e não tentar conduzi-lo. Ok, então depois de analisar todo o problema, vamos para a nossa conclusão. O que essa história toda nos ensina hoje? Afinal, quem somos nós quando tudo fica em silêncio? E essa é a grande virada de chave. A mensagem central de toda essa análise é que o silêncio de Deus não deveria ser visto como ausência, como abandono. Na verdade,
Muitas vezes, ele é um tempo de preparação, um convite para o amadurecimento da nossa fé. E o Novo Testamento ecoa essa verdade com muita força. Essa passagem nos encoraja a sermos firmes, constantes, a perseverar, confiando que o nosso esforço, a nossa fé nos tempos de silêncio, nunca é em vão. Quem espera no Senhor não precisa fabricar ídolos, porque confia que Ele continua no controle de tudo. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. O que será que os momentos de espera e de silêncio na nossa vida podem acabar revelando sobre a verdadeira base da nossa fé e sobre quem a gente realmente é? Se essa nossa conversa de hoje trouxe alguma reflexão nova, não esquece de curtir, deixar um comentário e se inscrever aqui no canal para a gente continuar explorando outros temas como este. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!